Então, dando continuidade ao nosso estudo de polígonos, né? Já falamos da soma dos ângulos internos, a fórmula para achar os ângulos internos, soma dos ângulos externos, a quantidade de diagonais, a medida de cada ângulo interno, certo? E tirar a prova com o uso dos que a gente mais conhece, que é o triângulo e o quadrado, a diagonais de um quadrado. E aqui nós temos os ângulos, os polígonos regulares. Os polígonos regulares são os que têm os lados iguais e os ângulos também iguais, ok? Iguais ângulos, certo? Pois agora a gente vai falar de duas situações muito importantes, que são os polígonos inscritos em uma circunferência certo? Inscritos a gente já tem que memorizar que é no interior de uma circunferência. Então, ele sempre vai estar dentro de uma circunferência, polígono, seja ele triângulo, quadrado, ou um pentágono, hexágono, heptágono, octógono, enfim, icoságono, todos eles vão estar dentro de uma circunferência. A gente vai abordar aqui três principais. Vamos primeiro fazer a circunferência, aqui ó, circunferência, circunferência, circunferência. Inscrito quer dizer que vai estar no interior. Interior, esses três principais exemplos. Circunferência aqui, ok? O que é que vai ter dentro dessa circunferência na primeira? Primeira, segunda, terceira, tá? São três exemplos para a gente fixar. O que é que vai ter na primeira? Na primeira, nós vamos ter um triângulo, tá? Dentro desse círculo, um triângulo. Um triângulo, aqui vai ser um quadrado, aqui um outro polígono com mais lados, tá? Mas o que eu quero saber quando vir uma questãozinha assim com um polígono inscrito numa circunferência? Provavelmente você vai querer saber o raio, tá? O raio, você tem que pensar no raio, tem que pensar no lado dessa circunferência, tá? Porque algumas partes da circunferência, algumas partes do polígono vão se coincidir. Então, isso vai facilitar o nosso cálculo, certo? Aqui mesmo, nós iremos fazer o quê? Aqui nós temos, se a gente dividir aqui, fazer o raio, onde está o raio? Primeira coisa, onde está o raio? O raio é do ponto central da circunferência, certo? Dá um zoom aqui. Ponto central da circunferência tá aqui, tá? Um outro lado extremo, certo? Ok. Lembrando, aqui é um raio, tá? Um raio da circunferência. Aqui vamos chamar de R. R, ok? Esse lado aqui vai ser R. Ok. Mas aqui a gente tem a altura do triângulo, não é? A altura do triângulo. O raio, já achamos o raio, a altura do triângulo. O raio aqui, né? Nós temos R, o raio, e a altura. A altura de um triângulo equilátero já tem uma fórmula, né? Que é L lateral vezes raiz de 3 sobre 2. Não confundir com a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito diferente, ok? Aqui é a altura de um triângulo. Então, na altura de um triângulo, a gente tem que essa. Mas a gente não quer saber a altura inteira, a gente quer saber essa parte aqui, do centro até esse lado de um triângulo, desse triângulo.
Como a gente vai saber isso? A gente tem que lembrar que essa altura aqui equivale, daqui até aqui é um raio, né? Um raio. E aqui é uma parte de um raio. Então, a gente tem que lembrar que essa parte aqui é L raiz de 3 dividido por 6, tá? Porque aqui é a sexta parte de uma altura, ok? Ok, a sexta parte de uma altura, essa parte aqui, ok? Então, nós temos aqui, já achamos o raio, não achamos propriamente, nós temos aqui, tiramos, extraímos aqui a altura, né? O que seria a partir da altura, extraímos esse valor e outra peça, né? A terceira que falta dos lados desse pequeno triângulo aqui que vai formar é esse lado aqui. Se a gente perceber, aqui é a base, né? Aqui é um lado, né? Que seria a base do triângulo, né? É o lado desse triângulo. E esse valor que a gente quer aqui nada mais é que o lado desse triângulo dividido por 2, é a metade dele. Então, esse valor é igual ao lado dividido por 2. Então, aqui é L dividido por 2, ok? Então, nós temos esses três valores. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar tudo isso e jogar na fórmula, no teorema, né? Teorema de Pitágoras, tá? Agora sim, teorema de Pitágoras, porque na aula de Tales eu só falava Pitágoras, confundia muito, mas é lá Tales, aqui Pitágoras. E Pitágoras diz que ao quadrado da hipotenusa é igual a soma do cateto oposto mais cateto adjacente. Então, a gente vai jogar toda essa fórmula aqui e adequar, tá? Então, se a gente for fazer, nós temos a hipotenusa, é raio, vou fazer até de outra cor, raio ao quadrado, né? Hipotenusa, raio do triângulo da circunferência, raio ao quadrado é igual a L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, que seria o cateto oposto, mais L raiz dividido por 2 ao quadrado. Então, essa é a nossa fórmula, se a gente quiser achar alguns dados dessa figura aí, ok? Como raio, lado. Sendo que aqui nós temos só duas incógnitas. Então, se a gente tiver o raio, a gente acha os lados desse triângulo aí, ok? Então, essa é a nossa fórmula. Nossa primeira fórmula de um triângulo inscrito em uma circunferência. Próximo exemplo é de um quadrado inscrito em uma circunferência, tá? Esse polígono aqui, quadrilátero, inscrito numa circunferência. O centro da circunferência é aqui, e aqui nós temos que. O que é interessante saber que o raio, precisamos saber primeiro o valor de uma diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2, tá? L raiz de 2. Interessante saber isso antes de mais nada. E aqui, se a gente quiser saber o raio, sempre o raio, né? A gente vai pegar o quê? O raio é igual a... Deixa eu mostrar aqui para vocês. É igual aqui ao raio, tá? E aqui também é a metade de uma diagonal. Então, a fórmula que nós vamos achar aqui vai ser, para achar raio, né, dessa circunferência, vai ser a diagonal dividido por 2. Então, a gente acha o raio nessa circunferência, ok?
Essa é a segunda fórmula daqui. E aqui, no caso, o próximo seria um hexágono, mais ou menos, um hexágono, bem feinho aqui, mas deu para entender que é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, ok? Um hexágono. O hexágono, o ponto central é aqui. E se a gente for dividir aqui, fazer as diagonais, seria isso? Mais ou menos isso. As diagonais desse hexágono. Vou fazer mais bonitinho aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 triângulos. Tá? Se a gente partir esse hexágono, a gente tem 6 triângulos. As diagonais aqui. 6 triângulos. E o raio, nesse caso, nada mais vai ser do que o lado desse triângulo. Raio, né? O raio é igual ao lado. Então, esse é bem simples, tá? Esse polígono escrito é mais simples. Então, nós temos essas três fórmulas para achar o raio em um polígono inscrito em uma circunferência, ok? Nós temos também, além dos polígonos inscritos em uma circunferência, nós temos, não sei se vai caber aqui, mas vamos tentar. Nós temos os polígonos circunscritos regulares. Polígonos regulares, a circunscrição de polígonos regulares. Não sei se dá para entender aqui, mas ok. O primeiro que nós temos que entender é que aqui o polígono vai estar fora, ok? O polígono estando fora, nós temos aqui, vamos fazer com os mesmos polígonos. Triângulo, tá? Um quadrado e um hexágono, né? Hexágono, vamos de hexágono. Hexágono é bem melhor de fazer. Hexágono. E 3 para cima, 3 para baixo. Ok, aqui nós temos 3 polígonos. E a parte externa dele vai ter uma circunferência. Tá? Por isso é polígonos circunscritos. Tá? Circunscritos. Ok? Temos esses polígonos circunscritos. E aqui também a gente vai querer achar o quê? O raio, o bendito raio, certo? Nosso primeiro exemplo, nós vamos ter aqui o centro, né, dessa circunferência e dessa circunferência, né, no caso. Não, errei, era para fazer dentro, eu fiz fora. Confundi. Volta, volta, volta. Aqui é dentro, tá? Dentro, dentro e dentro. Não é fora, tá? Esqueça esse círculo fora. Ele é circunscrito, então ele vai estar dentro do polígono, ok? Vou fazer de novo aqui, ó. Aqui. O quadrado vai estar dentro. Circunferência. E o hexágono. Aqui ele vai estar dentro. Todos dentro, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é achar o ponto central aqui dessa circunferência. Lembrando que, por exemplo, aqui no caso
do triângulo, nós vamos ter a altura, né? A altura aqui. E o raio dessa circunferência vai ser a altura desse triângulo dividido por 3. O que dá 3? 3 vezes 1, que é uma parte da altura aqui de 3, né? Então, vamos ter aqui que o raio de um polígono circunscrito em um círculo, em uma circunferência, vai ser igual à altura, L raiz de 3, dividido por 2, L raiz de 3 dividido por 2, dividido por 3. E se a gente fazer o MMC, vai ser L raiz de 3 dividido por 6, ok? Dividido por 6. Então, essa é a forma para achar raio em um polígono circunscrito. No caso do quadrado, né, de um quadrado circunscrito, nós vamos ter o raio aqui vai ser igual ao lado desse quadrado dividido por 2, né? Ele é bem indutivo aqui também. E no caso desse polígono regular aqui, nós vamos ter o raio igual ao quadrado. Se a gente dividir aqui, nós vamos ter aqueles triângulozinhos, né? Aqui nós vamos ter o raio. O raio vai ser igual ao quadrado raiz de 3 vezes L sobre 2, ok? Esse é como a gente acha o raio nesse polígono regular aqui, no caso desse hexágono, que a raiz de 3 é a altura, né, de um triângulo, a raiz da altura de um triângulo, ok? A raiz da altura de um triângulo é o valor de um raio nesse polígono regular. Então, aqui nós vamos ter essa fórmula, né? L raiz de 3 dividido por 3 vezes o valor da altura, 1/3 da altura, né? O raio é 1/3 da altura, isso mesmo. E quadrado, lado dividido por 2. E no hexágono é a altura, a raiz da altura, ok? Então, nós temos polígonos inscritos em uma circunferência, ou seja, no interior de uma circunferência, polígonos circunscritos, né? A circunscrição de polígonos regulares, ou seja, ele vai estar fora, o polígono vai estar fora da circunferência, a circunferência vai estar dentro. Então, como eles têm partes que se coadunam, né? Como o lado e o raio, por exemplo, o lado pode ser um lado de um triângulo, ou a diagonal, o raio é diagonal, e a formação de triângulos também, no caso dos outros polígonos com mais lados. Então, vamos ter essas formulações, né? Essas fórmulas para achar raio ou lado, certo? Então, essa é a nossa aula de estudo de polígonos, né? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e até a próxima.